Urgente, veja quem está por trás do decreto dominical. O decreto dominical que está em avançamento nos Estados Unidos. Foi posto decreto para pôr os 10 mandamentos nas salas de aula. E Deus o revelou que o presidente Donald Trump fez em 2020, indo perante a imagem de João Paulo II, reverenciando-a e voltando para a Casa Branca, colocou o decreto internacional para todos os países do mundo e igrejas promover a falsa liberdade religiosa. Deus revelou através de sonhos para Duzilene Souza que é o decreto dominical com o nome de liberdade religiosa. E agora você vai ver quem está por trás do decreto dominical. Tira suas próprias conclusões e veja quem está por trás. Donald Trump, para ele fazer esse decreto no dia 2 de junho de 2020, ele teve que receber ordem da Casa Branca. Ordem de quem? Ordem do que comanda o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quem está por trás do decreto dominical é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral, rejeitada por Deus. Então, a Igreja Adventista, pela esquerda, ela está sentada na cadeira da ONU, com o seu pastor Ganoni Diop. E pela direita, ela está assentada na Casa Branca, pelo seu pastor Bill Knott. Então, a direita recebe ordem do pastor Bill Knott, que é o diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, pela direita da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E pela esquerda é o pastor Ganoni Diop. Assim, pela esquerda e pela direita, a Igreja Adventista do Sétimo Dia domina o mundo através da falsa liberdade religiosa. E você vê mais um da direita agora. Vou mostrar aí essa figura que você está contemplando. É Ben Carson, é uma figura muito conhecida na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é ministro de habitação do governo Trump. Ben Carson, reunido na reunião sobre Freedom, que significa liberdade, promovendo a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, perguntou para os seus ouvintes se eles tinham ficado felizes com o decreto de pôr os 10 mandamentos nas escolas. Então, os seus ouvintes todos bateram palmas, dizendo que ficaram muito felizes. Então, Ben Carson, da direita dos Estados Unidos, como ele é uma figura muito conhecida na Igreja Adventista, mais uma prova como a Igreja Adventista do Sétimo Dia está colocando todas as perseguições e todos os decretos dominicais pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. Então, acorda, pessoal, o decreto dominical e as perseguições está sendo posto pela própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela a falsa liberdade religiosa. Quem está assentado pela a falsa liberdade religiosa da esquerda da Igreja Adventista é o pastor Ganoni Diop na cadeira da ONU. E quem está assentado, dominando pela direita da Igreja Adventista, que está assentado na Casa Branca, é o pastor Bill Knott. Assim, domina o mundo inteiro pela falsa liberdade religiosa. Então, quem está por trás do decreto dominical é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são jesuítas disfarçados de pastores. Mas Deus
levantou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joanã e Deusilene Souza. O ministério fiel de Deus, profético, Apocalipse capítulo 18, fora dos templos adventistas. Agora assista a posição da Igreja Adventista de Bencaço a respeito do decreto recente agora, a respeito dos 10 mandamentos para pôr nas salas de aula. Então, que Deus abençoe e que Deus está convidando você para você se unir com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. Amém e amém. Veja o vídeo. Eu quero apresentar aqui o pastor Bill Nott. Ele é diretor associado do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi pastor em congregações e igrejas por 18 anos. Foi editor executivo da Review Adventist World, revistas adventistas da maior circulação mundial no meio da igreja e também para o mundo. Formou-se em inglês e religião pelo Atlantic Union College, em 1979. É mestre pelo Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, em 1983. Doutor em História pela Universidade George Washington, em Washington, D.C., 2006. Em sua função, pastor Bill é responsável pela interface da igreja com o Congresso dos Estados Unidos, com a Casa Branca e com o Corpo Diplomático Internacional, construindo redes de relacionamento da igreja com legisladores, organizações não governamentais e embaixadas, promovendo e protegendo a liberdade religiosa para todos. Seja bem-vindo, pastor Bill Nott. Uma salva de palmas, por favor, que Deus o use de maneira especial. And thank you all for being here today. This is such a momentous time in our country's history, thinking about it. But you know, in 1958, a man by the name of Edward Louis Schrempf enacted a lawsuit against the Abingdon County Public Schools because they required a Bible reading at the beginning of school and recitation of the Lord's Prayer. The state tried to accommodate them, and they said, you can exempt your child from that if you want with a written note. That wasn't good enough, and it continued all the way up to the Supreme Court in 1963, when the Supreme Court ruled that it was unconstitutional and that you could not have required Bible readings or recitation of prayers in a public school setting. Since that time, it has morphed into something even worse, so that you can't have God or religion in a public school setting or in a public square. That's what people have come to believe. That is not what our founders intended. That is not what the Constitution says. And really, just think about this logically for a moment. In a country where your founding document, the Declaration of Independence, says your rights come from your Creator, also known as God, in a country whose Pledge of Allegiance says we are one nation under God, in a country where every coin in your pocket and every bill in your wallet says, in God we trust, somehow you're not supposed to talk about God. Does that make any sense? That's schizophrenia. And doesn't that explain a lot of what's going on? And aren't you glad that yesterday the governor of Louisiana signed into the law, put the Ten Commandments back in the schools?
You know, because after that Supreme Court decision, they started pulling down the Ten Commandments. But you know what? Next time you see somebody who wants that done, ask them this question. What exactly is wrong with thou shalt not kill, and thou shalt not steal, and thou shalt not envy, and thou shalt not commit adultery, and thou shalt not bear false witness, and honor your parents? What's wrong with those things? They never really have an answer for that, do they? Então, o decreto que saiu nos Estados Unidos para colocar os 10 mandamentos nas escolas é uma adoração à primeira besta, porque os 10 mandamentos que eles vão ensinar nas escolas não são os 10 mandamentos da Bíblia. Embora eles dizem que é, mas quando eles lêem o 4º mandamento, que manda guardar o sábado, eles enganarão os alunos dizendo que o sábado é o primeiro dia da semana, o qual é o domingo. Então, eles estão levando a nação inteira a adorar Roma, a adorar o Vaticano, a guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Então, o mundo todo vai seguir o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele é o líder das nações do mundo todo. Então, o decreto para pôr os 10 mandamentos das escolas, o qual o objetivo desse decreto é o domingo. Então, o mundo todo vai guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. Então, você vai decidir de que lado você vai estar nessa batalha chamada Batalha do Armagedon. As leis dos homens contra a santa lei de Deus. Aqui está, esses 10 mandamentos de cima. É o da Bíblia. Esses 10 mandamentos de baixo é do catecismo da Igreja Católica. Não está na Bíblia. Manda guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. Nos de Deus, manda guardar o sábado, o qual é o selo do Deus vivo. De que lado você vai estar? Que dia você guarda ou vai guardar? Se você escolher guardar o domingo, vai receber as 7 pragas. Estou aqui no espírito e virtude de Elias para desmascarar o papado e a imagem da besta e o espiritismo. E nem demônios e nem homens ímpios. Se ele vai fazer que esta mensagem seja silenciada. Se não for pelo espírito e virtude de Elias, a mensagem do 3º anjo não será pregada nesses últimos dias. O povo de Deus tem que estar disposto a sofrer perseguição, ser preso e ser morto, para que a mensagem seja transmitida. Estou ciente disto. Eu estou em perigo aqui, programando esta mensagem, pregando esta mensagem. Virei a ti, eu te amo. Todos saberão que eu te amo. Honrarei a tua posteridade. Foi dito essas palavras através de sonho para Deuselaine Souza, referente à incorporação de Cristo na pessoa do seu servo Elias Joanã. Então, quando Cristo incorporar em seu servo, em Elias Joanã, então cumpriu-se a promessa, tanto pelos sonhos como também pela Bíblia, nas profecias referente a Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Deuteronômio, capítulo 33, verso 22. Como também a bênção dado a Dan pelo patriarca Jacó, que diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A tua salvação espero, ó Senhor. A ousadia
e coragem que Cristo concedeu ao seu servo Elias Joanã para pregar nas ruas e praças sem temer as consequências é uma prova que a sua promessa da incorporação se cumprirá como ele falou, porque o que Deus promete não falhará. Não só a ousadia e a coragem é uma prova, mas também a proteção que ele prometeu através de sonhos desde o ano 2019. E então aqui estamos protegidos por Deus e a incorporação de Cristo se cumprirá e Ele mesmo realizará a última grande obra de Deus aqui na terra. Este ministério, Quarto Anjo, é o ministério para desvendar, desmascarar a besta e a sua imagem e revelar ao mundo que o domingo é o sinal da besta. Elias Joanã é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, posto por Deus desde o dia 11 de janeiro de 2020. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. O quarto anjo do Apocalipse capítulo 18